Você está vendo agora e está vendo o mouse? Sim, professor. Certo? Porque, na verdade, eu estava com a outra tela lá. Então, obrigado pelo aviso. Então, agora você consegue perceber aqui, vocês estão vendo, né? Que eu estou riscando e está vendo aqui o vermelhinho, certo? Agora sim. Perfeito. Obrigado pela atenção, turma. Então, o que a gente vai discutir é isso aqui, né? Esses dois pontos agora, nessa primeira parte. E na segunda parte, vamos ver esses três pontos. A transmissão, a integração, a plasticidade. Então, agora nós vamos olhar isso aqui. Então, eu chamei a atenção aqui das células da glia, né? Os oligodendrócitos, né? As células de Schwann, os astrócitos. A importância dos astrócitos aqui modulando a função do neurônio. Então, esses astrócitos estão envolvidos na fisiopatologia dos distúrbios neurológicos. E aqui nós vamos por reflexo, né? Então, olha, aqui eu tenho o martelo, né, neurológico. Então, aqui eu tenho uma patela e aqui eu tenho um tendão patelar. Então, esse tendão ele está nesse músculo, né? Ele se fixa no músculo na parte, né, proximal e na parte distal aqui nesse músculo, ou nesse osso, desculpa. Então, o tendão ele passa por cima da patela. Então, isso aqui forma, né, uma alavanca. Quando eu faço uma percussão, eu estou promovendo um movimento aqui, nesse sentido. Com isso, eu vou promover um movimento nesse sentido do músculo. Então, isso é um movimento que eu chamo de estiramento, porque no lado proximal, o músculo está fixo no osso. Então, eu estou promovendo um estiramento. Por isso, o nome desse reflexo é reflexo de estiramento. Então, aqui eu tenho, dentro do músculo, umas terminações desse neurônio, isso aqui é um neurônio sensorial, né? Então, esse neurônio aqui, eu tenho parte do axônio dele vem para cá, nesse sentido, e a terminação desse axônio, né, ele é especializado, eles têm um conjunto, né, de fibras, né, terminais, e que essa membrana ela tem canais iônicos que são dependentes de estiramento, né, ou de estímulo mecânico. Então, quando eu faço o estiramento, eu vou abrir esses canais, isso vai gerar um potencial local, que é um potencial receptor, que se atingir o limiar, gera um potencial de ação, e esse potencial de ação, então, se propaga e vai para dentro da medula, e na medula ele vai fazer sinapse com outro neurônio, esse outro neurônio, então, vai ter, então, potencial pós-sináptico, esses potenciais pós-sinápticos, né, eles vão se somar e vai se propagar até aqui e vai promover, então, a liberação de neurotransmissor, que vai, então, esse neurotransmissor chegar até a fibra muscular, até a célula muscular, vai se ligar aos receptores, esse neurotransmissor aí, no caso, é a acetilcolina, ele vai se ligar a esse receptor, e esse receptor é um canal iônico, né, de sódio. Quando ele abre, então é um canal, né, que é dependente do ligante, que é o neurotransmissor, ele abre e entra sódio, tem a despolarização local, que a gente chama, né, potencial da placa motora, porque essa região, essa sinapse, né, entre o neurônio motor e a célula muscular, a gente chama de placa motora, então, o potencial da placa motora, isso se propaga pela membrana da fibra muscular, promovendo a contração, né? Aqui, no caso, é um outro reflexo, que a gente chama reflexo de retirada. Em vez de eu ter, né, a parte terminal, que é o de estiramento, eu tenho terminações livres, que são receptores sensoriais para dor. Então, o indivíduo aqui, ele encosta aqui, nessa região, esses receptores vão detectar temperatura elevada, né, que ele vai considerar, então, tem termorreceptores que disparam esses termorreceptores, né, potencial local que se soma, gera potencial de ação, se propaga e assim sucessivamente acabando promovendo a resposta de retirada da mão, né? Então, veja, né, esses potenciais de ação eles são fundamentais. Então, quando eu estou fazendo uma análise clínica, né, um exame de um paciente neurológico, eu sempre estou medindo, né, os reflexos. Então, o que é que eu faço? Se eu estou medindo aqui o reflexo de estiramento, por que é que um neurologista ou um clínico, quando vai examinar um paciente, ele vai examinar o reflexo de estiramento? Ele vai examinar para ver, por exemplo, se há integridade nessa via.
Então, eu posso ter esse potencial de ação, eu sei que esse neurônio aqui, esse axônio é um axônio mielinizado, tanto esse, que é o aferente, como o axônio eferente, também, então, ambos são, né, mielinizados. Significa que essa resposta é bastante rápida. Então, se eu tenho uma doença que tem a perda da mielina, o que é que ocorre? Isso aqui vai ficar mais lento se eu tiver perda da bainha de mielina nesse axônio. Neste caso aqui, eu sei que, por exemplo, esse axônio aqui, no caso do reflexo de retirada, que é da dor, né, esse axônio ele não é mielinizado. Então, ele não teria, né, alteração. E esse aqui ele teria. E é claro que eu faço sempre que eu estou fazendo uma medida de um reflexo, eu faço no membro direito e no membro esquerdo. Aqui do mesmo jeito, faria no membro direito e no membro esquerdo. Isso com o objetivo de fazer a avaliação da simetria. Sempre que a gente está fazendo um exame neurológico, a gente usa essa lógica de fazer simétrico, faz um lado e um outro, né? E os lados eles têm que ter mais ou menos uma resposta simétrica, ok? John, Diga. teria como voltar, por favor? Claro. Eu só estava pensando uma coisa, não entendi muito bem como funciona o mecanismo que um canal pode, assim, ser capaz de identificar alta temperatura. É a estrutura da proteína que é capaz de fazer isso? Isso, né? Eu vou comentar com mais detalhe, mas a gente pode adiantar. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma proteína transmembrana, né? Essa proteína, ela muda a conformação conforme a temperatura. Então, o que é que eu tenho, né? Eu tenho um conjunto, né, de proteínas transmembranas que eles estão com uma conformação aberta, né? Ou seja, permitindo, por exemplo, fluxo iônico, quando a temperatura naquela região é 39 graus. Outros é quando está a temperatura menor do que 20. Né? Então, eu tenho coisas diferentes. Sendo que aqui no caso, veja que interessante, neste caso, é quando eu tenho uma abertura de muitos canais, aí é puramente temperatura. Se a temperatura estiver acima, né, de 40 graus, o que é que ele vai provocar? Ele vai ativar muitos esses receptores e o organismo já vai ter, né, a percepção de dor. Por quê? Na verdade, a quantidade, como eu comentei ontem, quanto maior o estímulo, maior a frequência de potenciais de ação. Então, quando eu chego a um limite, né, de ativação de potenciais de ação nesse axônio, porque parte eu vou fazer o reflexo de retirada. Quando eu faço o reflexo de retirada, eu nem tenho ainda a noção de dor, porque essa informação não chegou ainda no meu encéfalo. Então, aqui no caso, eu estou mostrando só o reflexo de retirada, né? Mas parte disso aqui, eu vou fazer sinapse aqui na medula, com uma via que vai ascender, vai subir e vai lá para o meu cérebro. E lá no meu cérebro é que eu vou poder entender e sentir dor, certo? Então, veja, este reflexo de retirada, ele ocorre mesmo que o indivíduo tenha uma lesão aqui na medula, né? Acima, é claro, desse nível aqui. Então, aqui no caso, seria, se tivesse um reflexo, se tivesse uma lesão cervical, isso aqui ainda seria possível, tá? Ou se tivesse... E aí o indivíduo não ia sentir dor, mas o reflexo existiria. Entendi. É? Então, tá. O aumento da temperatura aumenta o grau de agitação. Aí, de algum jeito, esse grau de agitação muda as interações da proteína e faz ela mudar de conformação? Seria isso? Exatamente, exatamente. Aí ela fica numa conformação que permite, por exemplo, a passagem do íon. Entendi. E o mais Obrigado. interessante é imaginar, ele não é exatamente pelo aumento, né? É pelo o grau específico, porque algumas proteínas elas vão mudar a conformação dela e ele fica numa conformação que permite a passagem do íon quando a temperatura está baixa. Calma. No caso, proteínas diferentes dessa? Diferentes, aí são proteínas diferentes. Então, eu tenho proteínas que respondem só ao frio e proteínas que respondem ao calor. Entendi. Certo? Não é assim um leque a proteína, ela não responde ao frio e ela vai gradualmente aumentando a resposta. Não. Certo? Então, é semelhante como se fossem os nossos cones no olho. Que eu tenho cones para o azul,
né? Cones por vermelho, por verde, certo? E a mistura deles é que vão me dar o espectro geral das cores. Então, é a mistura desses receptores por frio, né, e por calor, é que vão me dar a minha noção geral de temperatura. Calma. Só para ver se então os receptores eles só têm dois estados que podem estar, duas conformações. O aumento da temperatura acima de um ponto vai mudar para outra conformação, por Isso, exemplo, acima de numa 40. faixa. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, eu tenho proteínas transmembrana que respondem, né, entre 20 e 40, certo? Sendo o ponto que ela responde mais é lá em torno de 26, 27, ok? Ok. Tá? E aí eu tenho outras que é entre 15, né, e 24, certo? Então, eu tenho esse grupo de proteína. Então, se eu tiver uma temperatura lá de 22, 23, eu estou ativando os dois grupos de receptores em baixa intensidade. Aí eu entendo que aquilo é uma temperatura, né, intermediária. Se eu estou com a temperatura mais baixa, lá próximo, abaixo próximo de 15, 16, eu estou ativando exclusivamente só receptores, só os receptores, né, para frio, que são as terminações que têm canais, que têm as proteínas que mudam a sua conformação com essa temperatura. Se eu tiver com a temperatura muito elevada, lá para 37, 38, 39, eu só vou ativar os receptores, né, que têm a proteína que responde a essa temperatura. Se eu tiver numa fase intermediária, eu ativo os dois. E aí o encéfalo vai, né, tendo consciência do nível de temperatura dessa forma. Entendi. Massa, John. Obrigado. Deu para Tá? entender. John, Diga. quanto a esse neurônio específico aí, o sensorial, no caso, a proteína que está respondendo ao estímulo, a proteína do canal, ela é sensível à distensão mecânica, então, no caso, por exemplo. Isso no caso do estiramento, a distensão mecânica. Aqui, né, a temperatura. Sim. Certo? E aqui, olha, veja, você está vendo aqui na medula, tem uma sinapse. Certo? Então, essa sinapse aqui, eu sei que essa sinapse, o neurotransmissor dela é o glutamato. Então, aqui eu tenho nos dendritos desse neurônio, no corpo celular aqui, nesse dendrito, eu vou ter agora canais dependentes do ligante, que é o glutamato. Sim. O senhor vai explicar na parte mais para frente da aula como ocorre essa transmissão do... Vou. Certo. Então, olha, aqui a gente tem, né, que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nessa condição, é o seguinte. Então, o que é que eu tenho aqui? Veja, que é lá fazendo a simulação. Eu dei um estímulo, esse estímulo aqui, que é o estímulo 1, ele teve uma amplitude de 2,9 milivolts, ok? E teve uma duração de 0,37 milivolts. Olha, o que é que aconteceu na membrana, que aqui eu tenho o potencial de membrana, né, que é a voltagem, que é o potencial de membrana do meu axônio. Ele estava aqui, próximo de menos 70, tá? Então, ele teve uma despolarização local. Isso só, certo? Eu dei um estímulo um pouco maior que o segundo estímulo, né? 4,0 milivolts, também só fez uma pequena modificação, não gerou potencial de ação. Aqui eu dei um estímulo maior amplitude, 6,6, aí gerou potencial de ação. Então, o que é que eu digo? Que aqui eu estou atingindo o limiar. Essa despolarização aqui não atingiu o limiar, não atingiu o limiar. Aqui, olha, atingiu o limiar e gerou o potencial de ação. Uma despolarização rápida e uma repolarização, né, lenta. Ok? Então, o que é que a gente diz disso? Né? Que, no caso, eu tenho os estímulos sublimiares, né, que aqui, no caso, esse estímulo é abaixo do limiar, né, eles vão desencadear apenas alterações locais. Né? Enquanto, né, que os estímulos que atingem o limiar vai desencadear um potencial de ação. Então,
quem é o limiar? Na verdade, o limiar vai ser o valor em que a proteína, que é um canal de sódio dependente de voltagem, muda a sua conformação e permite o influxo de sódio bruscamente, que está acontecendo aqui nesse momento. Então, vamos aqui, ó, vai aumentando aqui a despolarização local, chegou o limiar, dispara a entrada de sódio, né? Então, ele faz uma despolarização rápida e aí depois ele repolariza. Então, o valor do limiar, que estaria mais ou menos por aqui, né, seria exatamente o valor necessário para mudar a conformação da proteína, que é o canal de sódio, dependendo de voltagem. Ok? Agora, veja que interessante. Aqui, no caso, eu tenho esse estímulo pequeno, igualzinho da outra, ele só fez um potencial local. Mas, neste caso aqui, olha, ele é o mesmo estímulo, eu dei agora uma longa duração dele, né? Então, quando eu dei essa longa duração, eu aumentei a duração do estímulo, gerou um potencial de ação. Então, um estímulo sublimiar, era esse aqui, ele não provocou potencial local. Mas um estímulo sublimiar de longa duração, ou vários pequenos estímulos, né, sublimiares, aqui como se fosse um atrás do outro, né, promoveria a somação, certo? E essa somação desses vários estímulos acaba levando para atingir o limiar e desencadear um potencial de ação. Ok? Então, vejam, aqui eu volto novamente aqui lá para a questão do que nós vimos lá do reflexo, né? Então, aqui eu tenho, olha, o estiramento, então aqui eu tenho a terminação do axônio, onde eu tenho, né, o conjunto, né, de proteínas que respondem, muda a sua conformação quando tem um estiramento, certo? Então, esse estiramento ele é que vai provocar. Isso gera o quê? Um potencial local. Então, está aqui o potencial local. Então, essa aqui é a intensidade do meu estímulo, né, gerou esse potencial local. Esse potencial local, ele vai aqui se juntar. Quando ele chega, ele vai se propagar até essa área aqui, o cone de implantação, e que a gente chama zona de disparo. Então, na hora que chegou aqui, ó, atingiu o limiar, disparou vários potenciais de ação. E esse potencial de ação, então, ele vai se propagar aqui pelo axônio. Quando ele chega aqui, ele vai promover a liberação de neurotransmissores. Então, veja, se eu tenho um estímulo pequeno, né, gerou aqui potenciais de ação, se propagou, liberou neurotransmissor. Aqui eu aumentei a amplitude do meu estímulo, eu aumento a amplitude do meu estímulo, eu vou gerar maior frequência de disparo de potenciais de ação, como nós vimos, uma propagação de mais potenciais de ação, então chega mais potenciais de ação aqui, libera mais neurotransmissores. Nesta situação aqui, eu tive um aumento da amplitude e da duração do meu estímulo. Esse aumento da amplitude e da duração do meu estímulo gerou um aumento, né, da amplitude e da duração do meu potencial receptor, que é um potencial local, que atinge o limiar, gera, então, muitos potenciais de ação. Esses potenciais de ação todos se propagam e vão chegar até a porção terminal e vão liberar mais ainda neurotransmissores. Então, aqui eu vou ter uma maior resposta. Então, o potencial de ação, né, o potencial receptor, melhor dizendo, ele é um potencial local. E esse potencial local, ou esse potencial receptor, se atingir o limiar, é que vai provocar, né, a produção de potenciais de ação. E aí o potencial de ação vai poder se propagar ao longo do axônio. Então, nós temos, né, aqui nesta tabela, né, o seguinte, eu vou falar aqui, ó, dos potenciais, aqui é o tipo de sinal, então eu tenho, né, potencial local ou potencial, né, que eu vou propagar, ou potencial de ação. Né? Então, aqui os potenciais locais são os potenciais receptores ou o potencial sináptico. A amplitude deles, aqui está em milivolts, ela é muito pequena do potencial receptor, do potencial sináptico, também ele é pequeno, 0,1 a 10, né, milivolts. A duração é breve, certo? É muito breve aqui a duração do potencial receptor, do potencial sináptico também, ela é breve, mas ela pode ter uma duração longa, ou seja, ela pode ser de 5 milissegundos a 20 minutos, né?
Ambos, né, eles têm essa propriedade de somação, é uma somação gradual, ou seja, se eu tiver vários potenciais receptores um atrás do outro, né, eu tenho uma somação temporal. Se eu tiver esse potencial receptor acontecendo em vários locais do dendrito, né, ou do corpo celular, isso vai se somar, né, que é a somação espacial. Então, aqui eu tenho, né, qual é o sinal, né, qual o efeito desse. Ele pode formar uma hiperpolarização ou uma despolarização. Quando esse potencial receptor ou potencial sináptico faz uma hiperpolarização, significa que é um processo inibitório. Quando é uma despolarização, significa que é um processo excitatório, né? O tipo de propagação aqui vai ser o que a gente vai chamar passiva, porque ela vai gradualmente diminuindo de amplitude. Já aqui, no que chamamos, né, do sinal ativo, ou sinal propagado, é o potencial de ação. Ele é largo, né, de 70, né, a 110 milissegundos, né? Ou seja, ele é quase 10 vezes maior, né, em termos de amplitude, né, do que o potencial, né, local. Ele é breve, né, bem rapidinho. Ele não se soma, mas ele segue a lei de tudo ou nada, ou seja, atingiu o limiar, ele dispara, né? Ele sempre, o potencial de ação vai ser despolarização. E o tipo de propagação dele vai ser ativo, né? Essa propagação que vai acontecer, né, no axônio. Ok? Professor, Professor? Diga. pode falar, Samuel. É que eu não entendi muito bem essa questão da hiperpolarização. O senhor pode exemplificar, por exemplo? Posso sim, né? Então, olha, eu vou voltar aqui, né, que eu acho... quando é que a gente fala que é uma hiperpolarização? Você está vendo aqui o seguinte, eu tenho aqui, né, menos... desculpa, estou no lugar, botando o mouse no lugar errado. Vamos dizer que aqui é menos 70, certo? Todas as vezes que eu der um estímulo de cargas positiva, eu vou promover uma despolarização, certo? Então, ele vai ter esse sentido, certo? Mas eu posso dar um estímulo negativo, né? Então, imagine o seguinte, quando a gente falou lá que eu tenho um estiramento, o estiramento ele vai mudar a proteína, a conformação da proteína, e entra sódio. Agora, imagine que essa proteína, no lugar de ser um canal de sódio, ela seja um canal de cloro. E eu tenho mais cloro no extracelular. Então, se essa proteína ela se abre, né, pelo estímulo, o cloro entra para dentro da célula. Se o cloro entra para dentro da célula, o que é que vai acontecer? A célula vai ficar com mais carga negativa. Então, se ele era menos 70, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai hiperpolarizar. Certo? Ele vai ficar aqui, vai passar lá para menos 80, vamos dizer assim, né? Ele hiperpolariza e volta. Certo? Porque aí ele vai ter os mecanismos de compensação. Então, quando eu tenho entrada de cargas negativas para dentro da célula, eu gero, né, uma hiperpolarização. Ou, se eu tiver, né, também aberturas de canais de potássio que façam, né, a saída de potássio. Então, eu estou tirando cargas positivas de dentro da célula. A célula, então, vai ficar mais negativa. Ah, tá. Então, no caso, a hiperpolarização dificulta a transmissão do Isso. potencial de ação por causa da dificuldade que ele tem de despolarizar, né? Já que o potencial diminuiu ainda mais da membrana. Isso. Então, você fica mais distante do limiar. Ah, tá. Tá ok. Certo? Obrigado. Professor, Sim. pode voltar naquele slide que estava no último? Vamos já para lá. Esse daí. Esse. Vários potenciais locais, ele pode se transformar no potencial de ação, né? Assim, vários potenciais locais podem, né, eles se somam, e aí, se chegar até o limiar, desencadeia um potencial de ação. Mas só um potencial local, o que é que ele vai fazer com o neurônio? A gente vai perceber esse estímulo, não vai? O que é que Não, acontece? se for, por exemplo, só um potencial, né, tecnicamente falando, assim, um potencial só,
basicamente, ele quase não existe. Ele não vai provocar nada. Certo? Ele seria provocar só essa pequena alteração aqui, que a gente viu aqui, ó, só isso aqui. Entendi. Certo? E isso, né, ele ocorre e logo em seguida ele desaparece. Ele não consegue se propagar com a mesma amplitude ao longo, por exemplo, do dendrito e nem do corpo da célula. Eu tenho que ter vários potenciais locais para eles terem uma amplitude grande e poderem se propagar, né, até chegar à área do disparo, que seria aqui, né? Então, aqui nessa região, forma vários potenciais locais. E aí a amplitude dele é grande e vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo. Ele tem que chegar nessa zona aqui, né, com amplitude suficiente para atingir o limiar, que está representado aqui neste caso, certo? Disparou desse, chegou lá na zona do disparo com essa amplitude, aí dispara vários potenciais de ação. Entendi, professor. Obrigado. Professor, Diga. quando você estava falando em relação à hiperpolarização e que ela vai tornar o potencial mais negativo e dessa forma vai ficar mais longe do potencial de ação, é possível que tenha uma hiperpolarização atuando sobre um potencial de ação de maneira inibitória? Não, aí é o seguinte, veja bem, a hiperpolarização ela vai distanciar do limiar, certo? Certo. Tá? Então, assim, você está perguntando, durante um potencial de ação, pode acontecer isso? Pode. Né? Nós vamos ver exatamente, né, isso aqui agora. Né? Veja o seguinte, esse encéfalo, isso aqui é um encéfalo, não é encéfalo humano, isso aqui é um encéfalo de um rato, certo? Isso aqui é uma microfotografia, tá? E o que a gente vê aqui, olha, cada lugar desse aqui eu estou marcando, coloquei um eletrodo para ver qual era a ativação desse neurônio. Como é que esse neurônio se comporta? Então, veja, isso aqui é um tipo de neurônio, né, que ele está aqui na região piramidal, na região frontal, que quando, por exemplo, eu coloco o eletrodo, o que eu detecto é esse tipo de potencial de ação aqui, ó. Eles formam, né, como se fosse um trem de disparo, né? Pá, 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 pá. Já esse aqui, o disparo dele ele é diferente, né? Esse ele faz assim, ele vai disparar, vai trrr, e para. E fica depois aqui, ó, ele faz uma hiperpolarização e para esse outro neurônio. Também é um neurônio cortical, neurônio piramidal, esse aqui é o neurônio piramidal cortical. Este aqui, ó, é um neurônio, né, no tálamo. O mesmo neurônio, né, ele se comporta de duas formas. Ele tem esse comportamento aqui, ele vai fazendo uma despolarização local, aí ele faz uma despolarização muito rápida, né? Então ele vem aqui, no silêncio, aí para, ou então ele fica, às vezes, fazendo isso. Tec, 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 disparando potenciais de ação. Isso aqui depende de quê? Depende de como as sinapses estão atuando e está promovendo umas modificações de correntes diferentes, de ativação de canais diferentes. Já aqui, ó, aqui lá na célula de Purkinje, aquela célula bonita com a arborização dendrítica gigante, né? Olha como é que ele dispara, né? Ele vem aqui, ele despolariza, atingiu o limiar, trrr, aí para, aí trrr, para, trrr, aí faz isso. Cada momento desse aqui, né, que ele tem essas paradas, são mecanismos fisiológicos dentro da célula que muda, né, as conformações, né, de proteínas e geram correntes diferentes. Ok? Esse aqui é um neurônio marca-passo, que ele fica disparando constante, ó, aqui, ó, tec, 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 está sempre, né, disparando, ele não para de disparar. Esse tipo, né, de mudanças, né, dos neurônios, da função deles, depende tudo das correntes ou da ativação dos canais. E esses canais, é claro, vai permitir o influxo, o efluxo, né, de determinada íon, e isso vai gerar, né, um padrão, né, interessante. Veja que nessa condição aqui, ó, neste caso aqui, a gente está dizendo, né, que é um neurônio, né, o que acontece? Aqui, essa linha, né, é a linha do estímulo, tá? Eu estou dando aqui o estímulo. Peguei aqui, nesse momento, deu o estímulo. Tá? Essa linha aqui, né, eu tenho, né, a corrente, né, de potássio. Tá? Isso aqui é um canal específico de potássio.
Então, aqui, na hora que eu fiz aqui a ativação, o que aconteceu? Disparou muito potencial de ação, né? Chegou o limiar, aí depois tirei o estímulo, ele parou. Né? Mas, olha, neste outra condição, que aqui já é um outro neurônio, tá? Eu vou ter o que eu vou chamar de atraso, né, do disparo. O que acontece? Na hora que eu dou o estímulo, imediatamente eu tenho, né, uma corrente de potássio. O que é essa corrente de potássio? Na verdade, no início do estímulo, abriu canais de potássio e o potássio saiu de dentro da célula. Então, a célula ficou mais, né, hiperpolarizada. Aí, com isso, ela demorou, né, pelo estímulo a atingir o limiar. Então, aqui ele atingiu o limiar imediatamente, aqui ele atrasou um pouco. Então, esse atraso é decorrente de um tipo específico de canais de potássio que tem alguns tipos de neurônio, que tem essa formação desse atraso. Ok? Neste caso aqui, olha o que ocorre. Né? Eu dou um estímulo, tem uma despolarização, mas não gera potencial de ação. Mas, neste neurônio especificamente, aqui no caso, eu tenho aqui um canal de cálcio, que quando eu dou o estímulo, eu estou promovendo aqui a despolarização local, e aí chega um determinado momento, ele atinge o limiar de canais de cálcio. O cálcio ele é positivo, aí o cálcio entra. Quando o cálcio entra, ele deixa a célula mais positiva, então é como se ele estivesse fazendo agora uma somação a esse estímulo. E aí, o que é que isso provoca? Um disparo de uma frequência de potenciais de ação muito grande. E depois repolariza. Então, esse pico aqui de hiperatividade é em decorrência de entrada de cálcio, que facilitou a grande ativação de canais de sódio dependente. Então, cada, né, neurônio, ele, dentro do sistema nervoso central, ele vai mais ou menos responder, né, de forma específica, né, porque, né, eu vou ter não só um único tipo de canal, vou ter diversos tipos de canais. E o que vai caracterizar a propriedade, né, de como esses neurônios vão responder são os canais iônicos. Certo? Então, uma das coisas que a gente vai detalhar é estudar um pouco esses canais iônicos. Mas, antes de chegar nos canais, vamos... Se possível, eu teria como repetir o B2. Esse aqui, né? Uhum. Tá. Então, veja. Olha, o que é que eu tenho? Né? Eu vou ter, né, vamos olhar, né, que eu tenho o seguinte. Na hora que eu faço aqui o estímulo, eu estou despolarizando, certo? Tá? Então, eu estou chegando mais próximo do limiar, certo? Quem vai disparar o potencial de ação vai ser a entrada de sódio, certo? Eu preciso chegar até o nível do limiar, que é a voltagem para as proteínas transmembranas canais de sódio abrirem, né, e permitir que o sódio entre de uma forma muito rápida, ok? Então, o que ocorre? Enquanto está acontecendo a despolarização local, certo? Vai chegar a um nível que você tem aberturas de canais de cálcio também, simultaneamente. Olha, com cálcio, né? Cálcio é positivo, está dentro, está fora da célula. Na hora que abre esse canal, e veja que o cálcio, né, ele está, né, 10.000 vezes mais concentrado no extracelular. Na hora que abre esses canais, o cálcio entra. Então, o cálcio é carga positiva. Que o cálcio entra, ele faz com que a célula fique mais positiva e chegue ao limiar de uma forma muito rápida. Com isso, os canais de sódio, dependendo de voltagem, abrem de uma forma muito rápida, gerando esse aqui, né, alta frequência de disparo de potenciais de ação. Sendo que, como esse disparo ele é muito rápido, você entra muito cálcio, ou desculpa, muito sódio aqui, aí satura, e aí ele vai repolarizando ao pouco. Essa parte aqui de repolarização é a saída de potássio, né? Junção de bomba de sódio e potássio. Aqui também eu vou ter bomba de cálcio para tirar o cálcio de dentro da célula. Tá? Entendeu? Professor? E aí? Pode falar, Samuel. Não, continue, tu.
Ok. John, só uma coisa então. O que eu ainda não entendi muito bem desse P2 é porque antes do disparo tem um período de delay. Um certo tempo em que, já que a abertura dos canais de cálcio faria ficar tão rápido, porque tem certo delay, se for comparar ainda com os outros. Certo. Então, essa parte aqui, né? Então, por que que ele demora, né? Aí, isso aqui é a propriedade específica da membrana, entendeu? Tá? Então, isso aqui é uma característica, né, dessa membrana, desse neurônio aqui. Tá? Aqui Tudo ele bem. pode ser, né, a membrana ser mais resistente à própria alteração elétrica, ou ela pode ter, por exemplo, né, canais de potássio que estejam sendo abertos. Tem várias coisas que promovem esse delay. Tá? Porque Entendi. há uma característica importante que algumas dessas proteínas transmembrana, a mudança dela, quando você dá o estímulo, ela é dependente de tempo, né? Então, a mudança da proteína, ela se torna mais lenta ou mais rápida, certo? Lembra que o que que ocorre, por exemplo, quando você abre o canal de sódio, dependendo de voltagem? É uma abertura muito intensa, mas a abertura do canal de potássio, né, para a saída do potássio, ela é sempre mais lenta. Então, você tem essa dependência temporal. Então, uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Então, isso é uma característica dessa membrana, especificamente desse neurônio. Tá? Entendi. Ok. Obrigado. Professor. Samuel quer falar, né? Peraí. Professor, Diga, Samuel. no caso, esse neurônio B representado aí, essa corrente de cálcio seriam as ondas de cálcio que se falam, que também pode ocorrer nos gliócitos? É similar, entendeu? Porque quando eu falo ondas de cálcio, eu estou entendendo a sua pergunta, certo, Samuel? Porque, assim, uma das formas da gente estudar, né, isso aqui é a gente, por exemplo, medir, por exemplo, o fluxo de cálcio, porque é interessante, a gente consegue fazer essa medida do fluxo de cálcio. Eu posso pegar esse neurônio lá mesmo no cérebro, colocar uma microcâmera e filmar, né, com um infravermelho, e eu consigo perceber aumento da quantidade de cálcio para o intracelular, né? E que a gente vê muito isso, por exemplo, né, em astrócito, né, nas células da glia como um todo, mas principalmente, né, em astrócito a gente faz para olhar a funcionalidade do astrócito dessa forma, em termos de pesquisa, né? Então, aqui está havendo, né, um fluxo de cálcio para dentro da célula. Sim, tá ok. Obrigado. Mais Professor, alguma pergunta? tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Baixinho, mas eu estou lhe ouvindo. Voltando um pouquinho no conteúdo, assim, que eu queria fazer essa pergunta antes, mas acabou que eu não consegui. Em relação ao que o senhor falou sobre um estímulo subliminar, ele se acontecesse por um tempo um pouco maior, ou se acontecesse em vários lugares diferentes, não sei se eu peguei errado, conseguiria superar o limiar. Eu não entendi como isso acontece. Se é assim mesmo ou como acontece. Tá. Então, veja o seguinte. Vamos imaginar que eu vou fazer um estímulo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, assim, vamos imaginar que eu tenho o seguinte estímulo, né? Eu vou dar um estímulo pequeno aqui, tá? Aí, isso provocou... Então, esse aqui é o estímulo, certo? E aqui eu tenho uma voltagem na membrana. Então, aqui a membrana estava aqui, ela fez uma despolarização local e voltou, certo? Não chegou ao limiar. Então, agora eu dei esse estímulo e estou dando um outro estímulo aqui, ó. Aqui, ó. Aí, o que que ocorre? Essa começou, subiu, ia cair, aí já subiu de novo. Se eu der um outro estímulo, né, ele vai cair, aí sobe de novo, porque ele vai recomeçar da onde ele está, onde você deu o novo estímulo. Se o limiar for aqui, ó, quando eu dei o terceiro estímulo, embora os estímulos fossem todos, né, eu aumentei eles, mas ele podia ser do mesmo tamanho, tá?
Então, eu vou provocando a somação desse estímulo. Chegou o limiar, disparou o potencial de ação. Ah, sim, entendi. É porque o outro estímulo ele ainda não repolarizou, né? Não repolarizou totalmente. Por isso que quando eu digo que é o estímulo, né, grande, né, se eu der um estímulo grande, aí é como se eu tivesse vários estímulos um atrás do outro. Então, antes dele repolarizar, o estímulo continua. Aí ele vai aumentando de amplitude, aumentando, aumentando, até poder chegar ao limiar. Entendi, professor. Obrigada. De nada. Então, como é que esse potencial de ação ele vai se propagar? Então, olha, gente, uma coisa que a gente precisa ter noção é o seguinte, né? Tecnicamente, eu vou falar tecnicamente para vocês poderem entender, né, isso. A gente tem potencial de ação e propagação de potencial de ação no axônio. Tem potencial em dendrito? Pode acontecer? Pode. Mas isso é raro, certo? Em alguns neurônios do córtex, na região da camada 1 do córtex, isso acontece. Mas potencial de ação, do jeito que nós estamos estudando aqui, basicamente vai acontecer no axônio. Então, no dendrito, no corpo celular, vai ter o quê? Potencial local. Certo? Então, esses potenciais locais, não é um potencial de ação, eles se propagam no corpo da célula, né, de uma forma passiva. Significa que ele vai reduzindo a sua amplitude. Então, implica que no início dele ele tem que ser alto, a amplitude tem que ser alta, para chegar até o cone de implantação do axônio no corpo da célula, que é a zona de disparo, para começar o potencial de ação. Então, por que um potencial de ação se propaga ao longo do axônio? Então, aqui nós temos um axônio, certo? E esse axônio, ao longo de toda a membrana desse axônio, eu tenho canais de sódio dependendo de voltagem. Então, lá na zona de disparo, eu tenho mais canais de sódio dependendo de voltagem. Então, ela é a área mais sensível. Então, se eu der um estímulo nessa região aqui do axônio, né, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um potencial de ação, certo? Esse potencial de ação vai provocar uma despolarização que vai induzir, então, o canal de sódio aqui do lado, que gera um potencial de ação, que induz o outro canal de sódio a abrir, que induz o outro canal de sódio a abrir, induz o outro canal de sódio a abrir, e assim sucessivamente. Então, ele aqui, como está nessa animação, ele vai se projetando gradual. Então, abre um canal, abre o outro, abre o outro, abre o outro, abre o outro, e assim sucessivamente. E aí vai, né, o meu potencial de ação. Certo? Então, está aqui em azul, né? Entra sódio, 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 entra sódio. E aí eu vou despolarizando. E a amplitude do meu potencial de ação se mantém porque, né, eu estou abrindo os canais de uma forma ativamente, né, pela despolarização. Então, eu tenho essa propagação. Tá? Então, nessa sequência aqui, olha, é por isso que vai acontecer. Eu preciso ter canais de sódio. Então, aqui eu abri meus canais de sódio aqui, aí vou ativar os canais de sódio próximo, dispara potencial de ação, induz e vou ativando, e vai propagando gradualmente. E essa questão aqui ele se mantém, certo? Então, você tem a propagação desse potencial de ação, né, de uma forma, né, contínua, sem diminuir a sua, né, amplitude. Agora, a velocidade aqui, eu tenho que disparar um a um, né? Um canal, outro canal. Então, essa propagação, ela depende, né, do diâmetro do axônio. Vocês lembram lá, quando eu falei para vocês ontem, do axônio gigante de Lula. Então, esse axônio gigante de Lula, ele era importante para o animal, porque ele tem um axônio longo, da onde está o neurônio até a cauda, precisa se propagar rápido. Então, quanto maior o diâmetro, maior a velocidade de propagação, certo? Então, esse aqui, velocidade de propagação baixa, esse aqui, velocidade de propagação rápida, tá? Mas, né, isso a gente não pode ter, né, axônio gigante, gigante, gigante. Então, o que nós temos é, em vez de você ter, né, uma propagação contínua, a gente tem uma propagação que nós chamamos de saltatória. O que é que ocorre? Olha, aqui eu tenho canais de sódio, dependendo de voltagem.
que muda a conformação, entra sódio gerando potencial de ação. Mas aqui, nessa parte, eu está isolado pela a baía de mielina. Então, eu não tenho interferência elétrica nem externa, nem interna. Então, aqui eu tenho uma parte isolada. Mas eu tenho, ao longo dos axônios, né, regiões que não estão isoladas. Então, o que é que ocorre? Olha, se eu disparo isso aqui, gera um potencial de ação, né? Ou seja, eu vou ter corrente. Então, eu estou gerando o quê? Um campo eletromagnético. E nós sabemos que o campo eletromagnético ele age à distância, né? Inversamente, né, ao quadrado, essa distância, semelhante, né, à gravidade. Né? Então, o que ocorre? Este campo magnético gerado por isso aqui induz eletromagneticamente isto aqui. Então, isso aqui muda a sua conformação por indução eletromagnética. E a indução eletromagnética ela é quase instantânea. Então, acontece aqui e depois vai acontecer aqui. Vai induzir esse outro. Então, a gente fala de condução saltatória por causa disso. Então, eu tenho uma indução magnética. Eu não tenho um potencial de ação aqui nessa área. Eu tenho o quê? Só indução magnética. E a indução magnética ela é mais rápida. Tá? Então, desta forma, esse sistema aqui ele tem uma velocidade de condução muito mais rápida. Então, eu tenho aqui os dois sistemas. Né? Eu tenho um sistema aqui não mielinizado e aqui é mielinizado. Veja que aqui disparou o potencial de ação aqui. Então, enquanto que o não mielinizado ele vai disparando de 1 para 1, então ele disparou aqui, tudo igual. No segundo ponto, né, no tempo 2, eu ainda estou disparando aqui no meio. Aqui, desculpa, aqui eu já induzi lá na frente. No tempo 3, eu estou disparando aqui no não mielinizado aqui. No mielinizado, eu já dei outro salto aqui. Então, a velocidade de propagação ela é muito, muito, muito maior. Certo? Tá? Então, veja, né, a gente falou da questão da transmissão, né, então nós vamos falar agora da sinapse, desse processo de integração e como é que esse processo ocorre. Tá? Então, vamos fazer um intervalinho agora, né, e aí a gente volta, ok? Para a gente tá vendo Opa, deixa eu voltar aqui para... Professor, 20 minutos também hoje? 20 minutos, vamos? Alguma questão? Ok. Posso tirar uma dúvida, professor? Pode sim. No caso da propagação de potencial de ação saltatória, tem alguma visualização diferente no... Esqueci o nome do aparelho, oscilômetro, é isso? Tem alguma visualização diferente da maneira... Osciloscópio? Osciloscópio, exato. Não. Porque, assim, na verdade, porque o osciloscópio ele vai ver pontual, né? A única coisa que o osciloscópio vai demonstrar é que se você estiver registrando em 2 canais diferentes, em locais diferentes, você vai ver que a velocidade é maior. Tranquilo, obrigado. Professor? E aí, isso é importante, né? Para a gente ver o quanto que tem interferência da perda da baía de mielina para as ações neurológicas. Sim. Porque imagina, por exemplo, quando eu tenho uma doença que é desmielinizante, certo? Você imaginaria, por exemplo, quais seriam os primeiros sinais e sintomas que um paciente teria? Tem alguma espécie de delay na ação motora? Então, ele iria ter uma atividade motora mais fraca. Sim. Né? Então, ele ia ter um cansaço, diminuição de força. Por que ele ia ter isso? Porque os neurônios motores são gigantes. E aí ele ia ter principalmente isso em primeiro lugar aonde? Em qual região do corpo? Nos membros inferiores. Certo? Que é onde está mais distante.
Depois, os sintomas, se for uma degeneração progressiva, começa nos membros inferiores, depois nos membros superiores, depois vai para o tórax, vai para a face, né? E se continuar de uma forma brusca, vai chegar até no neurônio que controla a respiração. Caramba, legal. Então, imagina, por exemplo, na síndrome de Guillain-Barré, é uma síndrome desmelanizante. Só que a síndrome de Guillain-Barré, ela afeta tanto os neurônios motores como neurônios sensoriais. E ela começa desse jeito. Então, quando o paciente começa a ter dificuldade de deglutir, ou seja, o controle, os neurônios que são pequenos comparados, né? Os neurônios que vão inervar os meus braços, minhas pernas, né? Com os neurônios que controlam a minha deglutição, são bem pequenos, mas também são mielinizantes. E esses neurônios são mais centrais. Quando esses neurônios começam a falhar, aí eu já tenho que ter muita atenção e internar o paciente, internar ele, inclusive, numa unidade de terapia intensiva, porque provavelmente os neurônios que controlam a respiração, ou seja, que estão inervando o músculo frênico, né? Desculpa, o diafragma, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai ter parada respiratória e esse paciente vai precisar de respirador artificial. Entendi. Obrigado, professor. Professor? Diga. Na verdade, não é uma dúvida em si, é mais um termo que apareceu, que eu não entendi nos slides, que apareceu potencial local e potencial receptor, só que apareceu em inglês, né? Aí, no caso, o que seria potencial receptor? Eu só conheci o termo potencial local dos livros, mas potencial receptor não tinha lido. É então, a mesma assim, coisa? a gente vai chamar de potencial receptor quando ocorrer um potencial local em uma terminação neural ou em uma estrutura celular que seja um receptor sensorial. Sim, certo. Tá? Então, assim, se eu olhar na membrana, né, da terminação do nervo vago, que está inervando, né, lá o coração, tem, né, moléculas transmembranas que respondem a estiramento. Então, eu digo Sim, que sim. ali, quando eu tenho uma abertura, eu gero um potencial local, que, como é um sistema sensorial, eu chamo de receptor. Sim, perfeito. Potencial Beleza. receptor, certo? Então, Obrigado. no olho eu vou ter potencial receptor. Audição, eu tenho potencial receptor auditivo. Sim. Certo? E o senhor poderia repetir o que o senhor falou do paciente ser internado pela parada respiratória? Como é que o senhor fez essa previsão que o senhor Então, falou para veja o seguinte, eu tenho, né, os meus neurônios aferentes e eferentes, ou seja, sensoriais e motores, são mielinizados, ok? Então, eu tenho uma doença, que é a Guillain-Barré, né? Essa doença, a gente não sabe exatamente o que é que provoca. O que a gente sabe é que ocorre a formação, né, de anticorpos anti-bainha de mielina. Né? Às vezes, né, isso ocorre após um resfriado, parece que alguns processos infecciosos geram uma alteração no sistema imune e o sistema imune fica atacando a própria bainha de mielina. Então, quais são os primeiros sintomas? São primeiro nos membros inferiores. Por quê? Porque são os axônios maiores e que precisam ter maior bainha de mielina, né? Então, com menor bainha de mielina, a velocidade de propagação nesses axônios é reduzida. Aí isso faz com que, né, a força muscular e o controle muscular seja reduzido nos membros inferiores, depois nos membros superiores. E assim ela vai fazendo o que nós chamamos de uma paralisia progressiva, certo? Até chegar, né, na parte da face e, por exemplo, na musculatura, nos neurônios que estão responsáveis pelo processo de deglutir. Porque a deglutição, a primeira fase da deglutição, ela é controlada de uma forma
voluntária. Então, esse controle voluntário é por motoneurônios que estão lá no tronco cerebral, e esses motoneurônios, eles são mielinizados, os axônios deles são mielinizados. Só que eles estão muito próximos, né, inclusive, dos motoneurônios que controlam a respiração. Então, quando esses motoneurônios, quando a nossa capacidade de deglutir começa a falhar, ou seja, o paciente começa a se engasgar facilmente, quando ele se alimenta, quando ele bebe água, até pelo cuspe, né? Isso significa que ele está perdendo o controle neural da deglutição. Por que ele está perdendo esse controle neural da deglutição? Porque, né, a bainha de mielina desses neurônios, né, está sendo lesada agora também. Já lesou a parte motora e agora está da parte dos membros inferiores, superiores, e agora está lesando. Como esses neurônios estão muito próximos dos neurônios que controlam a respiração, os motoneurônios que controlam a nossa respiração, isso vai, né, isso é um indicador de que logo, logo, esses neurônios também vão ter manifestação de lesão da baía de mielina. Então, eu vou entrar em insuficiência respiratória. Eu não vou conseguir respirar de uma forma correta. Eu não vou conseguir fazer grande expansão. Eu vou ter insuficiência respiratória, podendo chegar, inclusive, em parada respiratória. Aí, por isso, o paciente começa a ter esse problema de deglutição, eu já interno ele numa UTI, porque eu sei que na UTI eu tenho o meu equipamento necessário para fazer respiração, né, mecânica no paciente por causa da possibilidade dele começar a ter insuficiência respiratória e parada respiratória. Claro, né, tem tratamento para essa doença, né, então a gente trata, né, inibindo esse processo, né, autoimune, né, e aí a gente consegue salvar o paciente. Né, e ela é também regressiva. Né? Hoje a gente consegue, né, fazer com que o paciente recupere todos os seus movimentos e saia, né, super bem, não tem. Mas antes a gente não tinha esse controle, né, os pacientes ficavam com sequelas, né, neurológicas graves. Entendi. Aí, como esses neurônios da deglutição, eles seriam mais curtos, por exemplo, do que os dos membros inferiores, por exemplo? Isso, eles são curtíssimos, né, se eu comparar, certo? E também então... a localização do corpo do neurônio está mais próximo do neurônio respiratório. Sim, sim. O que eu ia perguntar era se o fato deles serem mais curtos e eles já estarem sendo comprometidos indicaria justamente que a doença está em um estágio avançado, né? Se até os neurônios curtos estão comprometidos. Isso. Certo. Isso. Certo. Obrigado, viu, professor? E é claro que também uma das coisas que a gente olha sempre em neurologia para ver a gravidade é porque é o seguinte, nós vamos ver mais na frente, vamos ver isso, várias coisas aqui, a função, ela depende, por exemplo, do número de fibras. Então, se eu imaginar, por exemplo, na mão, esse movimento da mão, significa que eu tenho muitas fibras neurais para, né, controlar esse movimento. Então, para mim perder o movimento da mão, né, eu preciso ter uma lesão muito grande. Então, nessas doenças degenerativas, eu tenho, né, mais perda, primeiro, né, dos grandes músculos, mas dos dedos, ela vai ser mais tardia. Então, quando eu começo a perder, por exemplo, o controle, né, motor dos dedos, eu já perdi, por exemplo, o controle motor do meu braço, já perdi o controle, né, dos braços. Isso também é um indicativo de agravamento, né, da doença neurológica. Perfeito, perfeito. John, Diga. Primeiro, tinha só como repetir essa parte dos dedos, eu não peguei muito bem. Imagina o seguinte, né, para cada neurônio, motoneurônio, ele vai inervar um conjunto, né, de células musculares. Tá? Isso a gente chama de unidade motora. Tá? Então, esse motoneurônio, eu posso ter um motoneurônio inervando uma única célula muscular. Isso significa que eu tenho uma unidade motora pequena. Ou eu posso ter uma unidade motora grande. Eu tenho um motoneurônio que inerva 100 células musculares. Tá? Então, o que é que ocorre? Para a musculatura da minha perna, o gastrocnêmio, um músculo forte, tal, que eu preciso exercer a força,
e não precisão, as minhas unidades motoras são grandes. Então, eu tenho um pouco motos neurônios para inervar um músculo gigante. Certo? Já para os dedos, a musculatura dos dedos, que estão aqui no braço, né, vai fazer esses movimentos bem precisos, eu tenho unidades motoras pequenas. Eu tenho, para cada motoneurônio, ele vai inervar pouquíssimas células musculares. Então, eu tenho uma inervação muito grande, eu tenho vários axônios para inervar um pequeno músculo dos dedos. Tá? Então, é muito mais fácil, né, eu ter os sintomas, né, e lesão quando eu tenho uma unidade motora grande. Então, nas doenças degenerativas do sistema motor, né, que pode ser por lesão do próprio motoneurônio ou pela baía de mielina, ela começa sempre, né, nos membros inferiores e nos músculos grandes. Né? É nos membros inferiores, na musculatura dorsal, ou seja, das costas, por isso que o indivíduo acaba perdendo um pouco, né, o equilíbrio, dos braços e, por final, dos dedos. Né? Porque os dedos eu tenho muitas fibras, então, mesmo que eu vá morrendo um neurônio, um outro motoneurônio, eu tenho outros. Então, quando eu tenho, né, já a perda dos movimentos dos dedos, aí isso é muito grave. A doença já está ficando mais séria. Depois, isso vale, por exemplo, para a região da face e, por último, né, do olho. O olho é uma das regiões que a gente tem, né, as menores, né, unidades motoras, que tem muitos neurônios para pouca musculatura que a gente tem no olho.